E a lei de Deus? Qual a relação do cristão com a lei do Senhor? Né? Porque eu falo isso, eu quero tratar sobre isso esta noite, porque nós vivemos tempos marcados por uma grande ignorância acerca da lei de Deus. Nós temos hoje vivido tempos onde há uma completa ignorância. Tem uma grande porcentagem de cristãos que, se você perguntar quais são os 10 mandamentos, ele não vai saber. Se perguntar onde estão os 10 mandamentos, também ele não vai saber. Certo? Então nós vivemos tempos desse nível. Tempos assim, onde há essa grande ignorância acerca da lei que o Senhor nos deu. Mas isso nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. Coloca aí no slide, ó, no passado, os 10 mandamentos, junto com a oração do Pai Nosso e o Credo Apostólico, eles foram utilizados nos principais catecismos cristãos. Eles foram utilizados para que eles pudessem ali aprender acerca da lei do Senhor, aprender acerca de Deus, crescer na fé. Então, os mandamentos, a oração do Pai Nosso, o Credo Apostólico, foram grandes instrumentos para a evangelização, para a edificação, e a maioria, realmente, dos cristãos tiveram como base do seu discipulado esses 3 fatores: os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e também o Credo Apostólico. Então, muitos irmãos, muitos cristãos tiveram a lei como também parte da sua base do discipulado. E isso é importante porque quando nós falamos da lei, acerca da lei divina, a lei de Deus, nós precisamos tomar cuidado com 2 extremos, certo? Existe, de um lado, está o legalismo, certo? É um extremo perigoso que pode ser facilmente observado nas Escrituras, como, por exemplo, o comportamento dos fariseus e dos escribas no dia de Jesus Cristo. Esses são legítimos legalistas. Esse é um oposto, é um extremo do legalismo. É aquelas pessoas, aqueles irmãos que procuravam ali buscar a sua salvação por meio das obras, por meio da obediência à lei. Eram homens que procuravam, de fato, conquistar a sua salvação através da obediência à lei. E por causa disso, eles costumavam acrescentar diversos outros mandamentos. E no extremo oposto, no outro oposto, está o que nós conhecemos de antinomismo, que é ser contra a lei. E esse extremo oposto, ele despreza a observação da lei moral para a vida cristã. Se você falar de lei para essas pessoas, eles vão dizer: olha, nós estamos debaixo da graça e não da lei. Portanto, não há um código, não há princípios morais, porque todos nós estamos agora debaixo da graça de Deus. Então nós temos esses 2 opostos, esses 2 extremos. Um extremo do legalismo e um extremo do antinomismo. E sem nos desviarmos para um extremo nem para o outro, nós procuraremos aqui, na nossa pregação de hoje, as diretrizes bíblicas para uso legítimo da lei de Deus na vida cristã. E Paulo explicou isso no texto que você abriu aí, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Se você achou, eu quero convidar você a se pôr de pé, para nós lermos juntos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede agora esse tempo onde nós vamos meditar na Tua palavra. Vamos meditar, ó Deus, acerca dessa relação do cristão e a lei de Deus, do cristão e os 10 mandamentos. Senhor, que o Senhor seja conosco, ó Pai, nessa empreitada, que nós possamos, ó Pai, estar cativos agora da Tua pregação, da pregação da palavra do Senhor, para que possamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar?
Bom, o texto que nós lemos, 1 Timóteo 1,8, vai dizer que a lei é boa. A lei, ela é santa e é útil, porque justamente ela reflete aí a vontade perfeita de Deus e o seu padrão justo. Então ela vem do próprio Deus, ela reflete o caráter santo de Deus. E é por isso que Paulo aqui, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer, olha, isso é fato. Uma coisa é certa, a lei é boa, não há nada de ruim. E Paulo vai dizer isso diversas outras vezes. Em Romanos 7,12, ele vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Então não há nada de errado com a lei é boa. E ela cumpre o seu propósito de mostrar aos pecadores os seus pecados e a sua necessidade de um Salvador. Esse é o propósito da lei, mostrar para o homem o seu pecado, mostrar ao homem o seu pecado e mostrar para ele que ele precisa de um Salvador. E além disso, a lei também serve para mostrar algumas diretrizes para que o povo de Deus possa refletir a vontade desse Criador. E isso é, como eu disse, isso é essencial porque muitos atualmente possuem uma má impressão a respeito da lei. Quando fala em lei, dá logo arrepio. Quando fala em lei, a gente pensa em algo ruim, de algo doloroso, de algo pesaroso. Mas Paulo afirma claramente aqui, no texto que nós lemos, que ela é boa. Sendo assim, o que é ruim não é a lei em si mesma. Não é a lei que é ruim. O que é ruim é o uso incorreto da lei. É usar ilegitimamente. Usar de forma ilegítima a lei, que era o que os fariseus, os saduceus e os escribas faziam na época de Jesus. E esses homens ao qual Paulo condenava constantemente, eles estavam fazendo uso indevido da lei. Mas a lei em si é boa se alguém dela usa legitimamente. E para fazermos o bom uso da lei, vale nós destacarmos aqui alguns conceitos importantes, né? Nós vamos tratar aqui alguns conceitos importantes acerca da lei para que nós possamos entender. Tá bom? Primeiro, as escrituras demonstram que desde Adão, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com condições de responder moralmente diante do Criador. Gênesis 1:26 vai dizer que Deus criou todas as coisas e viu Deus que tudo quanto tinha criado era bom. Tudo que Deus criou foi bom realmente. Então, desde a criação, Deus formou o homem, Deus criou o homem com essa capacidade, com essa condição de corresponder moralmente a esse Deus. Para que esse homem pudesse ter esse relacionamento e que o homem pudesse viver essas coisas. E é por isso que lá em Romanos 2,15, Paulo vai dizer que, olha, os gentios não têm lei. Eles não têm lei, mas mesmo eles sem lei, quando eles fazem o que é bom, quando eles fazem algo que é reto, que é justo, que é de acordo com a lei de Deus, eles fazem isso porque há um testemunho em seus corações, porque há a sua consciência, há os seus pensamentos que estão ali cravados no interior dessas pessoas. Por quê? Porque Deus formou o homem justamente com essa capacidade de nós correspondermos moralmente a esse Deus. Diante disso, alguém pode perguntar, uma pessoa que não é cristã está obrigada a obedecer os mandamentos de Deus? E eu diria, sim. Minha resposta é o enfático sim. Porque todos nós estamos debaixo dessa lei de Deus. Porque nós somos criaturas de Deus. Todos aqueles que são criaturas de Deus foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles estão debaixo dessa lei moral. Dessa lei para que nós possamos corresponder a essa moral de Deus. Assim sendo, todos estão obrigados a obedecer a essa lei moral que é natural aí do próprio Deus. E o que é que Paulo vai dizer em Romanos 3:23? Todos pecaram. Porque os homens não têm uma noção disso, eles não têm esse respeito ao moral, não têm respeito ao certo e ao errado, eles fazem as suas próprias regras, eles vivem para o seu próprio bel prazer, eles negam
a lei do Senhor. Aí por isso que Paulo vai dizer, pois todos pecaram. Por isso que todos pecaram. E eles carecem da glória de Deus. Porque nós, naturalmente, o homem não obedece essa lei do Senhor. E aí, na aliança sinaítica, na aliança lá no Sinai, que Deus faz com o povo de Israel, com Moisés, como seu intermediador, a lei foi resumida e codificada em tábuas de pedras, que é o que nós conhecemos com os 10 mandamentos. Quando eu falo lei de Deus, eu estou me referindo de forma objetiva justamente aos 10 mandamentos, que nós podemos encontrar aí em Êxodo, capítulo 20, né, versículo 24 em si. E os aspectos morais dessa lei, desses 10 mandamentos, eles são duradouros. Eles não passaram a se tornar realidade, eles não passaram a se tornar certo e errado a partir dali. Como Deus diz no seu mandamento, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, guardarás o sábado. Esses mandamentos não ficaram valendo a partir dali. Antes do povo de Israel, antes de Moisés, antes da aliança, aquilo já era verdade. Aquilo já fazia parte da conduta do próprio Deus. Mas ali houve essa formalização. Houve essa regulamentação. Agora havia algo formal. Deus escreveu em pedra para que o povo então possa ler e entender quais são os aspectos morais que Deus exige do seu povo. E aí, consequência a isso, Deus vai colocar inúmeras outras regras, né? Porque Israel estava vivendo em uma teocracia, Deus era o rei do país, né? Então ele colocou ali as suas regras, mas todas essas regras, Colossenses 2,16 vai dizer que eram tudo sombras. Elas não nos regem como lei, elas nos regem como princípios. E também é importante lembrar que a lei moral, esses 10 mandamentos, expõem o pecado, mas não resolve o problema do pecado. Ou seja, não salva o pecador por si própria. A lei aponta para o pecado. Ela mostra o pecado. Ela nos diz que somos pecadores, mas ela não resolve o nosso problema. Ela não é feita para nos salvar. Ela não é feita para dar a redenção. A lei não pode vivificar. A lei não pode restaurar. A lei não pode salvar as pessoas. O único que pode salvar é Cristo Jesus. E é por isso que a Escritura afirma em João 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E é justamente nesse sentido que não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei no sentido de não sermos salvos pela lei. De nós não sermos de nosso destino, da aliança que Deus fez conosco, ser regida pela lei. Nossa salvação, nosso destino, ele é regido pela graça de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora, Deus nos livrou, Jesus Cristo nos livrou desse jugo. Jesus Cristo, como esse mediador da nova aliança, agora ele nos coloca debaixo da graça. E Jesus Cristo, como mediador dessa nova aliança, ele não anula a lei. Pelo contrário, ele a cumpre e a confirma. Jesus, mesmo sendo mediador dessa nova aliança, ele não anulou a lei. Ele, pelo contrário, eu vim foi para cumprir a lei. Eu vim foi para que eu pudesse viver de acordo com a lei. E ele, em seu ministério, ele, em sua vida, ele vai explicar, apresentar o sentido, o significado profundo, o significado real das coisas. E ele vai dizer, olha, eu não vim destruir a lei, eu não vim fazer com que essas coisas passem, não. Agora eu vim mostrar para vocês o que de fato é obedecer à lei. Eu vim para mostrar de forma objetiva, de prática agora, o que é cumprir a lei. Agora eu vim mostrar para vocês justamente isso. E é por isso que Jesus apresenta no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus vai apresentar agora o sentido real do que é cumprir a lei. E essas coisas, nenhum desses sentidos que Jesus faz em Mateus 5, é sobre o problema com a lei. É o problema da compreensão deturpada da lei.
Vocês não estão entendendo a lei. Vocês estão interpretando errado a lei. E Jesus vai dar esse esclarecimento. Não havia nada de errado com a lei. Não há nada de errado. Ainda hoje, não há nada de errado com a lei. Quando nós lemos lá 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Toda a escritura ali, de forma primeira, no primeiro momento, ele está justamente se referindo ao Antigo Testamento. Ele também está incluindo a Torá, ele está incluindo também esses 10 mandamentos. E ele vai dizer, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, Paulo estava querendo mostrar para Timóteo essa relevância. Olha, a lei de Deus, ela é relevante. A lei de Deus, ela é importante. Estude, se dedique. E a relevância dos 10 mandamentos, para o cristão, sem dúvida alguma, fornece também esse cerne para a nossa ética bíblica. Na maneira como nós guiamos nossas vidas. A maneira a qual nós vamos guiar nossas condutas. A lei de Deus, esses 10 mandamentos, eles também são úteis para isso. Se nós incorporarmos em nossas vidas os princípios que são ensinados, nossa ética será completamente transformada. Então, o cristão deve sim obedecer à lei de Deus, mas obedecê-la por amor, não para ser salvo. Nós obedecemos sim, mas obedecemos por amor. E graças a Deus que Jesus Cristo em seu ministério resumiu a lei para a gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus sintetizou a lei nesses 2 mandamentos. Por isso, para o cristão, obedecer à lei de Deus não é um peso. Para você, obedecer à lei de Deus não deve ser um peso, mas sim uma prova de amor. Foi o que Jesus diz em João 14,15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Uma vez que vocês me amam, aí não era dúvida. Jesus não estava perguntando, será que vocês se amam? Será que vocês me amam? Olha, se vocês me amarem mesmo. Não, Jesus estava afirmando. Tendo em vista que vocês me amam, já que vocês me amam mesmo, guardem os meus mandamentos. E Jesus exemplificou isso. Todos os 10 mandamentos. Primeiro, Jesus adorava e servia a um só Deus. Jesus sempre, em toda a sua vida, nada e nem ninguém usurpou a posição, o lugar de Deus na vida de Jesus Cristo. Jesus, de fato, adorava e servia somente a Deus. Jesus não tinha imagem ou ídolos. Jesus não fazia algo superficial. Jesus adorava a Deus em espírito e em verdade. Jesus tinha o mais alto respeito por Deus e o seu nome. Jesus não pronunciava o nome de Deus em vão, né? Ele prestava reverência. Ele nunca tomou o nome de Deus em vão. Jesus separou um tempo para descansar e honrar a Deus. Jesus buscava também os seus tempos, ali, o seu período, para que ele pudesse descansar para a glória de Deus. Jesus obedecia aos seus pais terrenos, dando-lhe respeito e honra. Quando ele está lá no templo e Maria e José estão preocupados e, meu Deus do céu, cadê Jesus? E eles acham Jesus lá no templo, ensinando, conversando. Meu filho, por que você fez isso? E Jesus, olha, você não sabia que eu tenho de cuidar das coisas do meu pai? E logo em seguinte, nós vemos Jesus indo para casa. Aí tá cuidando das coisas do teu pai, né? Mas agora você vai para casa. Vamos. Ele obedecia aos seus pais, ele respeitava os seus pais terrenos. Nunca matou ninguém, né? Ou guardou raiva de outra pessoa em seu coração. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca cometeu adultério ou olhou para uma outra pessoa do sexo oposto com cobiça. Às vezes as pessoas dizem lá que aquele texto de João capítulo 4 era Jesus cobiçando a mulher samaritana. Isso é coisa do demônio. Jesus nunca cobiçou
uma pessoa do sexo oposto. Jesus nunca roubou algo que lhe pertencia a outra pessoa. Jesus nunca mentiu ou levantou falso contra outra pessoa por nenhuma razão. Ele falou a verdade diretamente para a pessoa. E Jesus nunca cobiçou o que pertencia a outra pessoa ou teve inveja de outra pessoa. Jesus foi um exímio exemplo de alguém que pode viver os 10 mandamentos de forma objetiva. Jesus foi esse padrão para a gente. Jesus quer nos mostrar o como nós podemos viver os princípios desses 10 mandamentos em nossas vidas. E ao meditarmos nos mandamentos em si, você precisa ter algumas noções importantes sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. De maneira didática, nós podemos notar que os 4 primeiros mandamentos, eles são verticais. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, para que nós possamos explicar de forma objetiva. Êxodo capítulo 20. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nesses versículos nós encontramos justamente esses 10 mandamentos. E se você observar, os 4 primeiros mandamentos, eles são verticais. Eles dizem respeito ao relacionamento direto entre o homem e Deus. A maneira como o homem se relaciona com o Senhor. Envolve aqui aspectos relacionados à adoração. E por outro lado, os outros 6 mandamentos restantes, conhecidos como a 2ª tábua, eles são horizontais. Ou seja, eles tratam aí mais diretamente sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então nós temos de maneira didática essas 2 divisões. Do 1 ao 4, relacionamento do homem com Deus. E do 5 ao 10, o relacionamento do homem com o próximo. Por isso que Jesus resumiu da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas, que são os primeiros 4 mandamentos, e ao próximo como a ti mesmo, que são os restantes dos 6 mandamentos. Então por isso é que Jesus vai fazer essa sintetização. Ele resume a primeira tábua, né? Portanto, de forma geral, amar a Deus resume toda a primeira tábua, enquanto amar o próximo resume toda a 2ª tábua. Então nós temos isso de forma didática: amar a Deus do 1 ao 4 e amar ao próximo do 5 ao 6, do 5 ao 10, né? E amados, além dessa maneira didática, nós podemos também encontrar mais do que aquilo que está expresso literalmente, quando nós vamos ler um mandamento. Quando encontramos preceitos negativos, precisamos observar que neles também estão contidos preceitos
positivos. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo. Quando o mandamento diz não matarás, não é apenas esse aspecto negativo, que eu não devo fazer alguma coisa. Nós devemos entender que esse mandamento, além de proibir especialmente o assassinato, o homicídio, ele também nos comanda a valorizar a vida. Existe esse aspecto positivo do mandamento. Nós devemos, como crente, você deve, como cristão, preservar a vida, valorizar a vida, porque esse é o aspecto positivo desse mandamento. Por isso que eu coloquei aí que cada mandamento protege algo maior do que ele mesmo. Maior do que aquilo que ele diz. O mandamento não adulterarás protege o matrimônio que foi instituído por Deus. E assim por diante. Todos os mandamentos você pode encontrar esses preceitos. E a obediência aos mandamentos envolve não apenas aspectos externos, mas também aspectos internos. Não é uma obediência superficial, é uma obediência em verdade. E Jesus exemplificou esse ponto justamente no Sermão do Monte, demonstrando que o ódio no coração e o insulto com os lábios já figuram aí a quebra interior do 6º mandamento. Você já matou o seu irmão. Se você tiver ódio no coração contra o seu irmão, se você se injuriar com os lábios contra o seu irmão, você já quebrou esse mandamento. Porque não é apenas algo externo, é também algo interno. Portanto, meus irmãos, nós devemos, ao olhar para os mandamentos, ao olhar para esse decálogo aqui que a gente viu, em Êxodo capítulo 20, do 1 até o 17, e nós termos essa compreensão, termos essa ideia de que eles representam muito em nossas vidas. Mas nós não devemos olhar de forma isolada. Nós temos que olhá-los à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos, a sua obediência aos 10 mandamentos agora, hoje, deve ser motivada pelo amor a Deus e amor também ao próximo. Nós devemos olhar à luz do Evangelho. E é isso que eu quero fazer com você. Vamos olhar aqui os 10 mandamentos, à luz do Evangelho, à luz do amor a Deus e do amor ao próximo. O primeiro mandamento que nós temos: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o que inicia nos primeiros versículos aí do capítulo 20. E na perspectiva do Evangelho, Jesus nos chama a adorar apenas a Deus. Adorar somente ao Pai. Nós não temos, de fato, outro Deus em nossa vida. Nós não temos nada que disputa a nossa devoção a não ser Deus. É isso que o Evangelho vai olhar, esse mandamento à luz do Evangelho, deve justamente nos fazer entender isso. Deus deve ser prioridade em nossas vidas. E as maneiras práticas de você cumprir esse mandamento é você priorizar Deus em todas as decisões da sua vida. Buscando a Ele em oração, por exemplo, antes de você tomar qualquer grande decisão. É você entender que os seus bens materiais não devem se tornar um Deus. Que o dinheiro não deve se tornar um Deus. E quando é que essas coisas se tornam um Deus, pastor? Quando ela rouba o lugar de Deus. Quando ela impede que você faça algo para Deus, porque você considera isso muito mais importante. Por exemplo, quando você não quer fazer algo porque você está priorizando a sua família. A sua família pode se tornar um ídolo. O dinheiro pode se tornar um ídolo. A sua saúde pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Até a sua piedade pode se tornar um ídolo. Quando você fica se vangloriando de sua piedade. Ah, eu sou muito santo. Ah, mas eu não faço isso. Ai, você, aquele irmão que peca, eu não peco. Isso pode se tornar um ídolo. Porque você está fazendo, ao invés de você dar glórias a Deus pela obra que Ele faz em sua vida, você dá a glória para si mesmo. Os outros fazem. Pobres miseráveis, eu não faço. Então qualquer coisa
pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus no seu coração. E nós devemos olhar para esse mandamento e entender isso. Nada e nem ninguém pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Deve roubar a primazia de Deus. Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Entenda isso. Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Se qualquer coisa disputar com Deus, a sua devoção, a sua prioridade, a sua atenção, você não deve nem pensar. Eu tenho que fazer o devocional, mas eu trabalho cedo. E eu chego tarde. Como é que eu faço? Acorda mais cedo para fazer o devocional. Pastor, eu não vou dormir? Prioridades. Deus é mais importante. Deus é em primeiro lugar. Nada deve disputar com Deus. Essa é a implicação do primeiro mandamento nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Tudo o que temos, tudo o que possuímos, tudo o que somos, tudo deve ser para a glória de Deus. Não deve haver nenhum outro Deus diante de nós. O segundo mandamento: não farás para ti uma imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. E é por isso que Jesus, olhando esse mandamento através do Evangelho, Cristo nos chama a adorar a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus em sinceridade. Adore a Deus de forma genuína. Não crie uma escultura. Não force um ídolo. Não fique idolatrando qualquer criação humana. É essa a mensagem, é essa a maneira prática do segundo mandamento. Evite, corra longe de idolatrar qualquer criação humana. Seja dinheiro, seja poder, seja relacionamentos, seja qualquer outra coisa. Você não deve criar um ídolo para si, criar uma imagem para que você possa adorar aquela imagem. Você deve manter o seu coração humilde diante de Deus. Um coração ensináveis. Um coração que está disposto a aprender. Um coração que está disposto a submeter. Eu não vou adorar a Deus pelo que Ele pode me dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adorar a Deus, eu vou seguir ali bem bonitinha a regra, porque eu sei que Ele vai me dar condições financeiras. Porque eu sei que Ele vai restaurar o meu casamento. Porque eu sei que o meu filho que está me dando trabalho, se eu seguir a regra ali bonitinho, meu filho vai deixar de me dar trabalho. E nós acabamos criando um ídolo. Um ídolo que está dentro do nosso coração. É o nosso ego. O nosso eu. Nós criamos ídolos, nós criamos imagem, nós criamos muitas coisas. Não adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Adoramos a Deus pelo que nós queremos que Ele nos dê. Se Ele me disciplina, eu não gosto. Mas se Ele me consola, esse Deus é bom. O Deus que me consola, que me conforta, e que diz, filho, eu estou aqui, filho, eu sou contigo, filho, persevera, filho, olha para mim, mantenha a esperança viva. Nós só estamos dizer, glória a Deus, esse é o Deus da Bíblia. Mas o Deus que nos exorta diz, você está pecando. Um Deus que nos exorta através da palavra de Deus diz, olha, deixe de pecar. Viva uma vida santa. Pare de besteira. Não, esse aí não é Deus não. Esse não é Deus. Nós formamos ídolos. Criamos escultura, uma imagem. Embora não seja uma imagem literal. Não seja uma escultura literal. Mas nós criamos esse ídolo. Criamos essa escultura imaginária. E acabamos idolatrando isso que nós criamos. O terceiro mandamento é o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui realmente há muita confusão sobre o que significa esse mandamento.
Os judeus levam isso literalmente, nem sequer pronunciam o tetagrama, né? O nome de Deus. De forma objetiva, esse mandamento significa que está proibido você jurar em nome de Deus ou dar uma declaração falsa como verdade em nome de Deus. Né? De forma bem sucinta, eu consigo definir dessa forma. Você não pode blasfemar o nome de Deus. Você não pode fazer um juramento tolo em nome de Deus. Você não pode fazer uma promessa e não cumprir em nome de Deus. São essas coisas, são esses aspectos. E é isso que Jesus vai nos ensinar. Na perspectiva do Evangelho, Jesus nos ensina a santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Nós devemos santificar o nome de Deus. Não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. E como isso se encaixa de maneira prática na sua vida, meu irmão? Honrando o nome de Deus com suas palavras, com suas atitudes e refletindo aí o caráter de Cristo Jesus. Se você prometeu, você cumpre. Embora com prejuízo, mas você cumpre. Porque você deve honrar a Deus com sua palavra. Você não tornar o nome de Deus algo trivial. Você não fazer orações irreverentes, tomar atitudes irreverentes, ações irreverentes. Entendendo que a sua vida deve santificar o nome de Deus. Os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, o seu vestir, o seu se portar, no seu trabalho, na sua casa, na sua consciência, tudo em sua vida deve santificar o nome de Deus. E o mandamento nos diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Santifique-o para a glória de Deus. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento. E aí há muitas controvérsias também nesse sentido. É o sábado, então nós estamos guardando um dia errado. Nós temos que nos reunir no sábado e não no domingo. Aí alguns vão dizer: não, mas o domingo ficou no lugar do sábado. E é bíblico. Se não se reunir no domingo, está pecando. Né? Mas a perspectiva do Evangelho, em Hebreus 4, versículo 9 e 10, vai dizer que Jesus é o nosso descanso sabático. Jesus é o nosso sábado. Nós descansamos nele. Nós descansamos de todas as nossas obras, de tudo aquilo que fizemos, que deveríamos fazer. Ele é o nosso descanso. Essa é a perspectiva do mandamento através do Evangelho. Ele é o nosso descanso. Resta ainda um descanso para aqueles que creem em nome de Deus. Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. Mas de maneira prática, esse mandamento deve levar você a dedicar um tempo semanal para o descanso e a adoração, refletindo sobre a obra de Cristo em nossa vida e a sua vida nele. Priorizar momentos em comunhão, momentos de edificação, momentos de crescimento. Em um dia, pelo menos. Um momento onde você possa, além dessa reunião dominical, que é a nossa reunião dominical, além desse culto dominical, você tem que ter um outro momento de comunhão, de crescimento, para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver, para que você possa ajudar, para que você possa ser ajudado. O quarto mandamento nos incentiva e nos lembra disso. Olha, você tem que também ter momentos de crescimento, momentos de edificação, priorizar os seus momentos de comunhão, porque afinal de contas a igreja é o corpo de Cristo e nós descansamos em Cristo Jesus. Então nós temos que ter essa comunhão. Temos que ter esse descanso, momento para que nós possamos nos renovar espiritualmente. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, honrar pai e mãe. E aí, a perspectiva do Evangelho, esse mandamento nos mostra que nós devemos amar e cuidar dos nossos pais. Se nós cuidarmos da família da fé, nós não cuidarmos dos nossos, nós somos pior do que os infiéis. Se nós não cuidarmos dos nossos. E esse mandamento, o quinto mandamento, ainda é válido para nós. Ainda é prática em nossas vidas, respeitando
cuidando e ouvindo seus pais. Mesmo você que já é adulto, mesmo você que já é casado aí, mas se você tem os seus pais, você deve honrá-los com amor, consideração, ouvi-los. Embora você não vai obedecê-los ainda em tudo que eles dizem, mas você o honra, ouvindo-os, dando atenção, ouvindo a opinião dele, para que você, ou dele ou dela, né, para que você possa então mostrar essa consideração, que a opinião deles ainda é importante, ainda é relevante. E acima de tudo, demonstrar o amor de Cristo para eles, se eles não são salvos. Se eles não creram em Cristo Jesus, se eles não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, demonstrar também o amor de Cristo. Demonstrar também a obra de Cristo Jesus, através de suas vidas e também através de suas palavras. Quando eles estiverem passando por algum momento difícil, seja físico, seja emocional, você ser esse amparo, você ser esse apoio da palavra de sabedoria, ter um conselho sensato, uma demonstração de amor, honrando-os, respeitando-os. O sexto mandamento é o não matarás, não assassinarás. Mas na perspectiva do Evangelho, Jesus ensina que a raiva e o ódio são formas de assassinato no coração. Se você se ira contra o seu irmão, se você sentiu ódio contra o seu irmão, você já quebrou o sexto mandamento. Você já assassinou o seu irmão. Isso é o que Jesus nos ensina, Mateus 5, 21 e 22. E, amados, isso deve nos levar a entender que nós devemos tratar os outros com dignidade e respeito. Nós devemos ter misericórdia. Nós devemos ter compaixão. Você deve evitar o cultivo de mágoas ou rancores. Buscar a paz com todos, no que depender de vós. Esse mandamento, não matarás, não é apenas que eu não posso assassinar alguém. Não é apenas esse ato externo. É esse ato interno também. Será que mesmo nós temos sido os que buscam a reconciliação nos relacionamentos? Será que tem sido você a pessoa que busca a paz com os outros? Ou será que você tem buscado a briga? Não tem esse negócio comigo, eu não levo desaforo para casa. Não tem esse negócio comigo. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Não tem esse negócio comigo. Se me magoou, se falou alguma coisa que eu não gostei, já deixo de lado. E me dá ranço ouvir a voz dessa pessoa. Será que esse tem sido os cristãos? Será que você tem sido assim? O sexto mandamento, ele é prático em sua vida, na nossa vida, para que nós possamos entender que nós devemos ser aqueles que buscam a reconciliação. Mesmo com dano, mesmo sofrendo dano, mesmo tendo sido ultrajado, tendo sido magoado, mesmo a culpa não sendo sua. O sexto mandamento, ele é prático para dizer, busque a paz, sofra o dano, peça perdão, busque a reconciliação, faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas viva com o amor de Cristo Jesus. Viva de forma objetiva o amor de Cristo Jesus. O sexto mandamento, ele é muito negligenciado. Muito negligenciado na vida de muitos cristãos. O sétimo mandamento é o não adulterarás. Na perspectiva do Evangelho, Jesus nos chama a essa pureza. Pureza no relacionamento, pureza de mente, pureza de coração. Porque Jesus vai dizer, olha, não adianta de nada, você não adulterou fisicamente, mas se você olhar para a mulher do próximo, se você olhar com intenção, olhar maquinando, ficar planejando, ficar desejando, você já adulterou com ela. Você já se corrompeu. Você já adulterou. Então não é apenas o ato físico em si.
É muito mais profundo do que isso. É o pensamento, é o desejo, é o coração. E de maneira prática, esse mandamento nos ensina a guardar a fidelidade no casamento. Respeitando o seu esposo, a sua esposa, valorizando o cônjuge como de fato um presente de Deus. Vivendo dias de mente e coração puros. Evitando conteúdos ilícitos, conteúdos que vêm para denegrir. Evitando pensamentos que surgem. Evitando qualquer coisa que possa nos afastar de Deus, nos afastar da santidade do Senhor. Maridos e esposas, vivermos vida que santifiquem a Deus através da fidelidade que nós temos ao nosso cônjuge. Não é apenas trair fisicamente, desejar, olhar, cobiçar, maquinar, todas essas coisas. Tudo isso é adultério. Tudo isso é adultério. E isso deve nos levar a mantermos a nossa integridade. Termos a nossa pureza preservada. Termos o nosso casamento sem mácula. O 8º mandamento é o não furtarás. E como eu disse, né, tem a perspectiva positiva. Tem um aspecto positivo disso. E a perspectiva do evangelho, desse mandamento, é que Jesus nos ensina a generosidade, ao invés de buscar o ganho injusto. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. O contrário, trabalhe para que você possa contribuir. Ao invés de você furtar, aí o mandamento diz, não furtarás. Mas não é apenas não furtar. Ah, pastor, nunca peguei nada de ninguém. Parabéns por fazer o mínimo. Se você furtar de alguém, você vai preso. O mandamento não é esse, apenas. Não se resume apenas a não roubar algo de alguém. Implica também em nós sermos generosos. Contribuirmos. De maneira prática, isso envolve ser honesto em todos os negócios, nas suas transações financeiras. As pessoas devem sentir segurança em fazer negócio com você. Por quê? Porque você é alguém íntegro, que você não furta e que você é generoso ainda. Você deve refletir a integridade de Cristo Jesus. Você deve desenvolver uma vida de generosidade, compartilhando o que Deus lhe dá. Compartilhando tudo aquilo que Ele nos permite viver. Por exemplo, onde é que nós devemos desenvolver de forma prioritária a nossa generosidade? Dízimos e ofertas. Eu sempre tenho dito isso para todas as pessoas. Dízimo não é sobre valor. Dízimo é fidelidade. Ah, pastor, mas eu estou com muitos problemas financeiros. Dízimo é fidelidade. Dízimo é princípio. E princípio nós não negamos. Oferta é um coração generoso. Quando nós ofertamos ao Senhor, isso é resultado de um coração que é grato. De um coração que enxerga tudo aquilo que Deus lhe dá e diz, Deus é muito bondoso comigo. E eu vou contribuir com a obra de Deus. Eu vou contribuir com o meu Senhor. É você entender que isso foi Deus que me deu. É o que eu costumo dizer para todas as pessoas. Outra coisa, eu digo, olha, pastor, será que eu tenho que dar dízimo desse valor, disso daqui? Será que eu tenho que ofertar isso? Eu sempre digo, olha, se você entende que Deus está lhe dando esse recurso, você deve devolver o dízimo e ofertar. Agora, se você entende que não é Deus quem está lhe dando, é você quem está conquistando com seu próprio braço, precisa não. Se você conquista com seu próprio braço, não precisa devolver dízimo e nem precisa ofertar. Mas agora, se você entende, não, isso aqui é bondade de Deus, isso é graça de Deus, isso é Deus quem está me dando.
Aí, o mandamento, não furtarás, ele deve implicar também em nós cultivarmos um coração generoso, em devolvermos a Deus uma parte do que Ele nos dá, contribuirmos em forma também de gratidão com a obra do Senhor, com a obra de Deus. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na perspectiva do Evangelho, Jesus nos chama a sermos transparentes e verdadeiros, sermos íntegros, sermos pessoas retas, de uma só palavra. E de maneira prática é você falar a verdade com amor, evitar mentiras, evitar fofocas, evitar enganos. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão, é justamente isso. É você não criar coisas, você não inventar coisas, você ser reto, ser íntegro. Eu falei sobre isso domingo passado. É você ter algo, o que é que a Bíblia diz? Você tem algo contra o seu irmão, vai arguí-lo entre ti e ele só. É você procurar o seu irmão, é você defender a verdade. Se você entende que o irmão está errado, você vai falar com o irmão, mesmo sendo difícil. Mesmo sendo realmente algo doloroso, mas você deve buscar conversar com seu irmão. Você deve promover a justiça. Você deve promover a honestidade. O 9º mandamento nos implica nessas relações nossas uns com os outros. E nós buscarmos sempre falar a verdade. Nunca de forma ríspida. Falarmos a verdade em amor. Buscarmos esse bem-estar nos nossos relacionamentos. E o 10º mandamento, último mandamento: não cobiçarás. E amados, na perspectiva do Evangelho, Jesus nos chama a estar contentes com o que nós temos, confiando aí na provisão de Deus. Olhai para os lírios dos campos. Olhai para os lírios, olhai para as flores do campo. E Jesus, em Mateus capítulo 6, vai nos ensinar: olha, se Deus cuida assim dessas coisas, que hoje são e amanhã não são mais, quem dirá de vós, homens de pequena fé? Será que Deus não vai cuidar do seu sustento? Será que Deus não vai cuidar de sua vida? E de maneira prática, esse 10º mandamento deve cultivar gratidão em seu coração. Você ser satisfeito com o que Deus lhe dá. Não é você ser conformista. Se você buscar melhorar, se você pode melhorar, busque a melhora. Mas nunca por ganância. Nunca por cobiça. Nunca porque você entende que Deus está sendo injusto com você, porque Ele não lhe deu aquilo. O não cobiçarás deve nos ensinar a reconhecer todas as bênçãos que Deus já lhe deu. E Efésios 1:3 vai dizer: Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Portanto, meu irmão, o 10º mandamento é muito prático em sua vida, para que você não fique se comparando com os outros. Não comparando com o dinheiro do outro irmão, com o marido da irmã, com a esposa do irmão, com os filhos dos irmãos, com o carro dos irmãos, com a devoção, com a piedade. O 10º mandamento serve para você evitar essas comparações. O 10º mandamento deve levar você a focar no serviço. Focar no servir a Deus e focar no servir ao próximo. Amados, e para concluir, nós podemos ver hoje que a lei do Senhor, os 10 mandamentos, engloba todas as áreas da vida do cristão. Nós podemos observar isso. A gente vê desde gratidão, a integridade, a honrar pai e mãe, familiar, no trabalho, nas finanças, na igreja, na vida de devoção. Os 10 mandamentos englobam todas as áreas da vida do cristão. E se você menosprezar essa lei, meu irmão, você estará menosprezando aí o caráter santo de Deus. Por isso que eu quis pregar hoje sobre isso. Para que você possa conhecer mais sobre a lei de Deus.
e que você possa obedecê-la, que você possa cumprir a lei de Deus, não para salvação. Entenda isso, não para salvação, mas por amor a Deus. Porque você quer ser alguém que tem o caráter de Deus. Porque você quer ser alguém que quer ser íntegro como Deus. E quando você for confrontado com esses 10 mandamentos, porque vai haver, a atitude correta não é fugir ou se esconder. Não é dar desculpas. Mas é você entender que esta é a palavra do Senhor. E você deve buscar uma mudança em sua vida. Quando você for confrontado com esses mandamentos, você deve entender que é a palavra de Deus. É Deus quem está nos exortando. É Deus que está nos repreendendo. Para que nós possamos crescer. Para que nós possamos desenvolver. E cada um desses mandamentos, quando obedecidos por amor a Cristo, nós vamos refletir aqui uma vida transformada pelo Evangelho. Somente quando nós entendermos esses mandamentos e vivê-los à luz do amor a Cristo Jesus, do amor do Evangelho, por amor a Cristo Jesus, nós poderemos também, as pessoas poderão olhar para nós e dizer, ele ali é um cristão. Assim como os cristãos foram chamados pela primeira vez lá em Antioquia. Por quê? Porque eles eram alguém que tinha um caráter parecido com o de Cristo. E se nós entendermos isso, se nós vivermos isso, nosso coração será transformado e as nossas atitudes também serão transformadas. E as pessoas olharão para nós e verão esse brilho. Olharão para nós e verão essa diferença e dirão, verdadeiramente, eis aqui um cristão. A lei tem um papel importante na sua vida, não como meio de salvação, mas como uma expressão do caráter de Deus. Um espelho para a condição pecaminosa e também um guia moral. E em Cristo você é chamado a viver de acordo com o Espírito que te capacita a cumprir a lei com um coração transformado e um amor renovado por Deus e também pelo próximo. Que em Cristo nós somos desafiados a essa semana buscarmos viver isso. Buscarmos entender mais acerca da lei de Deus. E buscarmos espelhar essa vida santa. Assim como Jesus cumpriu todos, que nós possamos também buscar esse desenvolvimento. Para que nós possamos crescer à medida e à estatura completa de Cristo Jesus. Obedecendo os seus mandamentos, nós teremos o caráter de Cristo. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos anima, nos consola, nos exorta.